Olá, bem-vindo. Em 1886 em Santa Cruz, Adelaide vai ao calçadão da praia para o carnaval com os pais. Olhando ao redor do carnaval. Notando as diversas atividades acontecendo ao seu redor. A mãe dela estava indo ao banheiro e o pai estava jogando. Adelaide estava sozinha, então ela saiu para dar uma olhada. Primeiro ela foi a uma praia perto do carnaval, depois entrou em um parque de diversões. As luzes se apagam repentinamente e Adelaide fica presa em uma sala de espelhos. De repente ela vê sua sósia. Nos dias atuais, uma família de 4 pessoas dirigia para Santa Cruz, Califórnia. Adelaide agora é mãe de 2 filhos, Zora e Jason. Depois de várias horas de viagem, chegaram à casa de infância de Adelaide, em Santa Cruz. Na hora do almoço, seu marido, Gabi Wilson, insistiu em brincar no calçadão da praia de Santa Cruz naquela noite para ter um pouco de diversão. Adelaide ainda não se lembra do que fez com sua sósia naquela noite no parquinho. A lembrança do encontro e da recuperação na infância assombrou e ela parou de falar a certa altura. Ela não queria ir lá de novo, mas Gabi conseguiu convencê-la. A família então foi até a praia. Eles se divertiram muito no carro a caminho da praia. A certa altura, eles testemunharam a equipe médica carregando o corpo de um homem idoso, cujo peito estava coberto de sangue. Ao chegarem à praia, encontraram seus amigos, Josh Taylor, Kitty Taylor e suas filhas gêmeas. Enquanto as 2 famílias relaxavam, Jason foi ao banheiro. Quando ele voltou, ficou chocado ao ver um homem que se parecia exatamente com o homem falecido que tinham visto antes. Adelaide percebe que Jason está desaparecido e fica muito assustada. Quando ela finalmente encontrou Jason, eles decidiram ir para casa. À noite, Adelaide conta a Gabi sobre seu encontro com sua sósia quando ela era mais jovem. No entanto, Gabi não parece acreditar nela. Enquanto eles conversavam, as luzes se apagaram. De repente, Jason chegou no quarto e disse aos pais que uma família estava parada lá na frente da casa. Eles olharam pela janela e viram uma família de 4 pessoas parada ali. Zora também saiu. Adelaide enlouquece e chama a polícia, enquanto Gabi sai e manda eles irem embora. Mas a família não respondeu e ficou ali parada. Gabi pegou seu taco de beisebol e saiu novamente. Desta vez eles começaram a caminhar em direção a ele. Ele se sentiu ameaçado, então entrou e trancou a porta. No entanto, alguém de fora descobriu uma chave escondida e conseguiu entrar. A família fica chocada ao descobrir que o intruso é o seu sósia. Ameaçados com uma tesoura. Eles o sentaram na frente deles. O alter ego de Jason é Plutão, que ama o fogo. O alter ego de Zora é uma sádica chamada Umbre, o substituto de Gabi é Abraham. O líder do grupo parece ser o sósia de Adelaide, chamado Red, e ela é a única que fala, com uma voz grossa e rouca. Red diz a eles que eles são sombras da família Wilson, conhecidos como os Amarrados. Os Amarrados compartilham uma alma com seus semelhantes e vivem como suas sombras por toda a vida. Mas agora, eles vieram para se libertarem. Red conta a eles uma história sobre uma garota e sua sombra, referindo-se a ela mesma e a Adelaide. Adelaide comeu comida deliciosa e quente, enquanto Red comeu coelho de sangue cru. Os brinquedos de Adelaide são bichos de pelúcia, enquanto os brinquedos de Red são pontiagudos e frios. Adelaide conhece seu amado príncipe Gabi, mas Red tem que se casar com Abraham por causa de sua ligação com Gabi. Da mesma forma, Adelaide deu à luz uma filha adorável, Zora, mas Red deu à luz Umbre, um monstro sádico. No final, ela disse que Adelaide tinha um médico para operá-la e ajudar no parto, mas Red teve que fazer tudo sozinha. Red começa a desprezar Adelaide e sua vida perfeita. Então, eles saíram das sombras e retomaram suas vidas. Depois de explicar, Red pediu a Adelaide que se algemasse à mesa. Abraham arrastou Gabi para outra sala. Umbrae persegue Zora pelas ruas, enquanto Plutão força Jason a brincar com ele. O plano dos invasores era separar os Wilsons, aterrorizá-los e depois matá-los. Plutão e Jason estavam brincando com fogo em uma pequena sala, quando Jason viu o rosto cheio de cicatrizes de Plutão pela primeira vez.
Zorá é caçada por um Brai. Quando ela estava prestes a esfaqueá-la com uma tesoura, um homem a deteve. Zorá escapa e um Brai esfaqueia o homem até a morte. Enquanto isso, Abraão bate em Gabi, deixando-o inconsciente. Ele então o colocou em um saco de lixo e colocou no barco. Gabi abriu um pequeno buraco na sacola e notou o taco de beisebol ao lado de Abraão. O barco parou de repente. Aproveitando a oportunidade, Gabi sai do saco e acerta Abraão, jogando-o na água. Mas quando o barco começou a se mover, Gabi também caiu na água. Gabi viu o barco parar e subiu a bordo. Só então, Abraão o ataca por trás, mas ele o empurra de volta para a água e o mata. Gabi então pegou o barco e foi em direção à casa. Enquanto isso, Jason percebe que Plutão reflete suas ações. Ele distrai Plutão com um anel de fogo e consegue sair correndo e trancá-lo no quarto. Red ouviu o barulho. Ela entra e abre a porta de Plutão. Ela procura Jason pela casa. Ela então encontra o velho bicho de pelúcia de Adelaide e corta sua cabeça. Adelaide ainda estava algemada à mesa, mas notou um acionador de lareira próximo. Ela conseguiu agarrá-lo e se libertar das algemas. Ela então encontrou Jason e saiu correndo de casa. Encontraram Zorá na garagem dela. Gabi chegou no tempo certo de barco. A família interveio imediatamente e conseguiu escapar. Em outro lugar, Kitty está em casa quando Kitty ouve um barulho. Ela pediu a Josh para verificar o que era. De repente, suas sósias aparecem e matam uma família inteira em segundos. Só então, os Wilsons chegam lá. Adelaide procura ajuda da pessoa que parecem com Josh. Quando ele abre a porta para ela, ela percebe que não é ele e bate na cabeça dele com um batedor de lareira. No entanto, isso lhe causou nenhum dano a ele. Outros de dentro arrastam Adelaide também. Gabi e as crianças estão do lado de fora quando o impostor Josh caminha em direção a eles. As crianças fogem enquanto Gabi corre na direção oposta para desviar a atenção de Josh. As crianças então entram em casa para procurar a mãe. Zorá escolhe um taco de golfe como arma. Ao ouvirem Adelaide gritando lá de cima, eles sobem e veem os cadáveres dos gêmeos caídos no chão, enquanto os gêmeos sósias brincam ao fundo. De repente, um deles aparece na frente de Zorá. Ela bate nela com o bastão, fazendo-a cair da grade. Em seguida, eles são atacados pela outra gêmea. Depois de uma pequena briga, Zorá a mata também. O sósia de Kitty está no quarto onde ela amarrou Adelaide na cama. Enquanto isso, Gabi corre para o barco e Josh o segue até lá. Gabi então atira em Josh com um sinalizador e o ataca até a morte. Kitty vê Gabi matando Josh pela janela. Só então, Zorá ataca por trás, mas Kitty se esquiva. Ela está prestes a esfaquear Zorá, mas Jason a salva batendo na cabeça de Kitty. Os Wilson sentam-se na sala e tentam compreender a situação. As linhas 9 e 1 estão todas ocupadas. Eles olham as notícias e percebem que isso vem acontecendo em todo o país. A notícia diz que os sósias estão saindo dos esgotos com tesouras usando-as como armas. Eles estão esfaqueando pessoas até a morte em todo o país. Eles veem que os duplos estão se unindo para formar uma enorme corrente humana depois de terem matado seus homólogos. É como se eles estivessem planejando isso há meses. Como todo o país está sob ataque, Adelaide decide dirigir ao longo da costa e fugir para o México. Assim que a família entra no carro, um Brai aparece na frente deles. Zorá tenta acertá-la com o carro, mas um Brai pula nele. Zorá então para o carro abruptamente, fazendo-a voar contra uma árvore, onde é empalada em um galho de árvore. A família então foge do local. Eles veem vários cadáveres em seu caminho. Eles são parados por um carro pegando fogo no meio da estrada. O duplo de Jason, Plutão, aparece lá. Adelaide sai para lutar com ele enquanto os outros ficam no carro. Logo, Jason percebe que isso é na verdade uma armadilha. Plutão pretende colocar fogo no carro da família. Ele diz a todos para saírem dessa. Antes que Plutão possa acender o fósforo, Jason lembra que os sósia refletem seus movimentos, então ele começa a andar para trás.
Isso faz Plutão andar para trás também. No final, Plutão chega ao carro em chamas e morre queimado. Mas só então, Red sai de seu esconderijo e sequestra Jason. Adelaide corre atrás deles. Ela vê a longa cadeia humana de sósias parada do outro lado da praia. Ela então chega ao lugar em que havia entrado anos antes. Ela dá a volta e encontra uma porta que leva a algum lugar lá embaixo. Um coelho sai pela porta. Ela desce e descobre um lugar enorme. Parece um estabelecimento secreto. Ela desce um elevador e entra em um enorme corredor com vários quartos de cada lado. Muitos coelhos correm pelo corredor. Ela encontra Red em uma das salas que parecem ser uma sala de aula. A cadeia humana está desenhada no quadro. Adelaide pergunta onde está seu filho. Mas Red começa a tagarelar sobre como eles também são humanos. Ela então revela o segredo de sua existência. Red explica que os amarrados, também chamados de sombras, são na verdade seres artificiais criados pelo governo para controlar os originais na superfície para seus próprios propósitos distorcidos. O projeto tinha como objetivo criar clones que se conectassem às pessoas através de suas almas. O objetivo deste projeto era usar os clones para controlar as pessoas como marionetes em toda a América. Mas os experimentos falharam e os sósias foram abandonados no subsolo por gerações. Imitando inconscientemente as ações de seus colegas e sobrevivendo com carne de coelho. Naquela noite, a fé uniu Red e Adelaide. O outro percebeu rapidamente que Red era diferente. Então eles a escolheram como líder. Eles planejaram isso durante anos. Eles não só queriam vingança contra o seu sósia, mas mais do que isso, queriam criar uma declaração da sua existência. Por isso, eles decidiram formar a cadeia humana. Após o encontro de Adelaide com Red, seus pais a admitiram em uma aula de balé. Então, Red costumava imitar Adelaide e dançar também. Segundo ela, a dança foi o motivo que a salvou. Então, eles passam a brigar em forma de balé. Red evita graciosamente todos os ataques de Adelaide. Ela tem vantagem na luta. Red corre pelos corredores, enquanto Adelaide a segue com o atiçador de lareira na mão. A luta deles fica cada vez mais intensa, de repente, Red salta sobre Adelaide com uma tesoura por trás. Mas antes que ela possa pegá-la, Adelaide a esfaqueia com o atiçador da lareira, matando-a. Como Red está à beira da morte, ela assobia a mesma música que Adelaide ouviu na primeira vez que conheceu Red. Isso agita Adelaide, então ela estrangula Red com as algemas e a mata loucamente. Ela então encontra Jason escondido dentro de um armário próximo. Os dois saem e encontram Gabi e Zora escondidos dentro de uma ambulância. A família então vai embora na mesma ambulância. Enquanto Adelaide dirige, vemos o flashback da noite em que conheceu Red. Adelaide ficou cara a cara com Red. Red de repente a sufocou até deixá-la inconsciente. Ela então a arrastou para seu quarto e a algemou na cama. Red vestiu as roupas de Adelaide e tomou seu lugar na vida real naquela noite. Os pais de Adelaide levaram para casa a sósia da filha. Isso explica porque Red é a única sósia que poderia falar e pensar de forma diferente, liderando a revolta. A voz de Red está danificada porque sua sósia a sufocou, danificando sua laringe e tornando sua voz rouca e gutural. Isso também esclarece porque Adelaide, quando criança, não conseguia falar depois de ser encontrada na praia. As sombras não sabem falar. Com o tempo, a sombra de Adelaide aprende a falar e se torna uma pessoa normal, capaz de amar e rir, e esquece que é um clone. O filme termina quando vemos uma cadeia humana de vários quilômetros de extensão formada pelos sósias. Inscreva-se para mais vídeos como esse, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.